O material a seguir é de difusão gratuita e sua venda é proibida. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. Da influenza porcina. Revisão, Ruth Stephanie. Dublagem, Edson Leite. Porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. Praticamente a mídia do mundo todo tem dado uma atenção especial à gripe suína. Que el virus de la influenza. Hábitos e costumes de todos os países têm sido consideravelmente alterados em virtude da gripe suína. Operação Pandemia. Esta é uma micrografia em negativo do vírus H1N1, mais conhecido como gripe suína. Um vírus de moda, a matéria principal dos jornais, manchete principal dos telejornais. Por quê? O que se esconde por trás da pandemia da gripe suína? Qual informação não mostram os meios de comunicação? Por que tanta notícia? O mercado da indústria farmacêutica é seu corpo, mas apenas quando doente. Março de 1997. Em Hong Kong se descobre o primeiro caso de humano infectado pela gripe A, do subtipo conhecido como H5N1, mais conhecido como gripe aviária. Dezembro de 1997. A gripe aviária havia infectado 18 pessoas e causado a morte de outras 6. Fevereiro de 2003, a gripe aviária em Hong Kong acabou com 2 casos positivos e uma morte por contato direto com aves. Meados de 2005, noticia-se a aparição do H5N1 em humanos ao noroeste da China e ao leste da Rússia. Setembro de 2005, em Genebra, na Suíça, a Organização Mundial de Saúde alerta que o número de pessoas que poderiam morrer com uma eventual epidemia de gripe aviária e humana poderia chegar a 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. Outubro de 2005, confirma-se o primeiro caso de H5N1 em um papagaio na Inglaterra. Novembro de 2005, Sr. Bush, então presidente dos Estados Unidos da América, visita a sede do Instituto Nacional de Saúde em Maryland, comentando que a gripe aviária nos Estados Unidos poderia matar 2 milhões de pessoas. Junho de 2006, noticiado que a Organização Mundial da Saúde considera muito provável que ocorreu o primeiro caso de transmissão humana em Sumatra, onde 8 pessoas foram infectadas, mas nenhuma morreu. Julho de 2006, confirma-se o primeiro caso de gripe aviária em uma ave na Espanha. Julho de 2009, já nada se fala sobre a gripe aviária. Sabe que medida adotou o governo dos Estados Unidos no dia 2 de novembro de 2005, quando afirmaram que no país haveriam 2 milhões de mortes por causa da gripe aviária? Nesse dia, o Sr. Bush aprovou uma previsão orçamentária de 7 bilhões de dólares para prevenção e aquisição de medicamentos, dos quais 1 bilhão e 200 milhões estavam destinados a elaborar e adquirir 20 milhões de doses de vacinas contra a gripe tipo H5N1. Qualquer mortal diria que naquele momento teríamos tão somente um honorável presidente preocupado com a saúde de seu povo. Nada em comum. Nada em comum? Ano de 1996. A companhia biofarmacêutica norte-americana Gilead Sciences patenteia o Tamiflu como medicamento contra vários tipos de gripes. Ano de 1997. Donald Rumsfeld, membro da direção da Gilead Sciences desde 1968, é nomeado presidente da companhia. Um conselho, guarde este nome. Nesse mesmo ano, a companhia de Donald Rumsfeld chegou a um acordo com o laboratório multinacional suíço Roche para fabricar e distribuir o Tamiflu até o ano de 2016, em troca de uma comissão de 10% da renda total. Donald Rumsfeld presidiu a direção da Gilead Sciences até 2001. E adivinhe por que ele saiu. Foi nomeado secretário de Defesa no primeiro governo de George Bush. É o mesmo honorável presidente preocupado com a saúde do seu povo. E em 2005 aprovou um orçamento no qual 1 bilhão de dólares estavam destinados à ex-campanha de Rumsfeld para fabricar 20 milhões de doses de Tamiflu, com o fim de evitar os supostos 2 milhões de mortes nos Estados Unidos por causa da gripe aviária. Sabe quantas mortes houveram nos Estados Unidos por causa da gripe aviária, segundo a Organização Mundial da Saúde?
2 milhões? Não. 0. Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde, sabe quantas vítimas fatais houve devido à gripe aviária entre os anos de 2003 e 2009? 7 milhões e 400 mil? Não, 272, no que estabelece uma média de 39 mortes por ano. Parece muito, mas sabia que a gripe comum mata 500 mil de pessoas por ano no mundo todo? Segundo o Conselho Nacional de Segurança, uma pessoa teria mais possibilidade de morrer eletrificada por raio que pela gripe aviária. Hoje já não importa. Hoje já não se fala de gripe aviária. Hoje todas as sociedades estão padecendo do impacto paranoico e abusivo da nova epidemia da moda, a gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o dia 30 de junho de 2009, a gripe H1N1 causou 382 mortes em todo o mundo. Analisemos a cifra mundial de outras enfermidades. Atualmente, morrem no mundo a cada ano 2 milhões de pessoas por causa da malária. Mortes que poderiam ser evitadas usando um mosquiteiro. Morrem a cada ano 2 milhões de crianças por causa da diarreia. Mortes que poderiam ser evitadas com um soro oral, a um custo de 25 centavos de dólar. Morrem a cada ano 10 milhões de pessoas por causa de enfermidades curáveis como o sarampo ou pneumonia. Quantas dessas mortes são manchetes principais da mídia? Nenhuma. Falemos das estatísticas argentinas, onde o número de vítimas fatais pela gripe suína atinge 182, segundo o informe do Ministério da Saúde do dia 9 de julho de 2009. Na República Argentina, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censo, entre os anos de 2004 e 2006 foram notificados 3.715.730 casos de gripe e pneumonia, dos quais 45.270 resultaram em mortes. Isso estabelece uma média de 15.090 mortes por ano por enfermidades comuns. Quantas dessas mortes são manchetes principais na mídia? Nenhuma. Contudo, a insistência midiática com a gripe suína parece imutável. Por quê? A essa altura deveria estar bastante claro. Recordam que no ano de 96, que a companhia biofarmacêutica Gilead Sciences, presidida anos depois pelo simpático Donald Rumsfeld, patenteou o Tamiflu como medicamento contra vários tipos de gripes? Adivinhe. Casualmente, o Tamiflu é um dos remédios recomendados pela Organização Mundial da Saúde para combater a gripe suína. E qual a melhor maneira de comercializar que gerar uma necessidade baseada no medo e na paranoia da sociedade? Se ainda não ficou claro, olhemos a evolução das ações da Roche entre 23 e 29 de abril de 2009. Um aumento mais que considerável para somente 5 dias, né? A propósito, sabia que Tamiflu tem efeitos secundários psicológicos e psiquiátricos? A Administração de Remédios e Alimentos investigou cerca de 600 casos de pessoas tratadas com Tamiflu que mostraram efeitos secundários neuropsicológicos. Os sintomas mais severos são convulsões e delírios. No Japão, 14 mortes infantis e adolescentes por causa de infecções cerebrais fez o governo proibir o Tamiflu no ano de 2007. Durante 6 meses, as paralisações provocadas pela vacina apresentaram um prejuízo de 1,3 bilhões de dólares. A justiça culpou a vacina por 25 mortes. Inclusive os que usaram a vacina por 20 anos terminaram paraplégicos. É tão difícil de entender o que se esconde por trás da gripe suína? Atuemos ativamente, mas nunca aceitemos nos manter em um estado de paranoia e sufoco. Cuidemos de nós e de nossas famílias. Tenhamos em mente as medidas de prevenção, mas também tenhamos bem claro que essa fórmula em algum momento terá que mudar, porque estão jogando conosco, estão negociando com a sua saúde e com a saúde dos seus filhos.